Fala galera, tudo bom? Professora de Biologia aqui, meu nome é Laís e venho para mais uma aulinha junto a vocês, para a gente se preparar juntos. Quero muito que vocês dominem o conteúdo. Então, para isso, tá? Para ajudar vocês em qualquer conteúdo de ecologia, eu venho hoje com uma aulinha bem de conceitos básicos, tá? Esses conceitos aqui, vocês vão usar muitas vezes em diversos conteúdos de ecologia, beleza? Então, o meu objetivo aqui é facilitar a vida de vocês ao assistirem, né, outras aulas que nós temos aqui, que são aulas um pouquinho mais diretas, beleza? Então, vamos lá. É importante a gente lembrar, galera, que ecologia, tá, é um estudo, né, uma área dentro da biologia que estuda, né, que foca na interação entre os seres vivos com o meio que eles estão inseridos. Então, olha só, vamos com calma. A biologia é o estudo da vida. Qual é a unidade que contém vida no planeta? Qual é a unidade que contém vida? É o ser vivo. Então, a biologia, ela se dispõe a estudar seres vivos. Então, quando a gente fala de fisiologia, significa funcionamento. Fisiologia humana, funcionamento do corpo humano. Aqui dentro, né, de fisiologia humana, a gente vai estudar sistema digestório, sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema urinário. Então, a fisiologia estuda os seres vivos, mas dá um foco no seu funcionamento, tá? Fisiologia comparada é o funcionamento, são os sistemas de vários animais. Ou fisiologia vegetal, funcionamento dos vegetais. Os vegetais são seres vivos, né? Então, quando a gente fala dentro da biologia de bioquímica, bioquímica é uma área importantíssima da biologia, que também foca nos seres vivos, mas que está olhando com uma visão de que esse ser vivo é constituído. Como se dá o funcionamento, as reações químicas que acontecem dentro desse ser vivo. Seja o ser vivo uma bactéria, seja o ser vivo uma planta, seja o ser vivo um grande mamífero, um peixe, uma alga, uma ameba, que é um protozoário. Então, a bioquímica, ela foca na composição e nas reações químicas, tá? Chamamos isso de metabolismo. A gente vai dar uma olhadinha aqui juntos, beleza? Outra área dentro da biologia também importante, tá? Histologia. Histologia é o estudo dos tecidos, tá? Que são conjuntos de células. Já temos uma aulinha de introdução sobre tecidos. Você pode buscar aí, tranquilo? Então, ecologia é uma área da biologia que sempre tem como objeto de estudo os seres vivos. Só que na ecologia a gente vai falar assim, olha, como que esses seres vivos, eles interagem com o meio que eles estão inseridos? Como esses seres vivos interagem com os elementos químicos que formam o nosso planeta, como o oxigênio, CO2, nitrogênio. Como esses seres vivos interagem com outros seres vivos no meio que eles estão inseridos. Então, a ecologia, a gente diz que ela vai estudar a interação entre os seres vivos e o meio que eles estão inseridos. Não botei meio ambiente porque fica redundante, tá? Quando a gente fala em meio, já é o ambiente, tá? Então, meio ambiente, na verdade, é um termo bem redundante, tranquilo? Também estudamos dentro da ecologia a interação entre seres vivos, que não deixa de ser, tá? Não deixa de ser a relação do ser vivo, né? E do meio que ele está inserido, porque no meio que ele está inserido, ele tá coabitando, né, com várias outras espécies, né, de seres vivos. Tranquilo? Então, espero que tenha ficado claro esse conceito de ecologia. Isso vai te ajudar um pouquinho lá na frente. Então, vamos lá.
tem alguns conceitos básicos, tá? O ser vivo é o elemento que contém vida. É um indivíduo. Esse indivíduo, ele está representando a sua espécie. Então, espécie é um dos conceitos mais importantes dentro da biologia. Se você for procurar na literatura, você vai encontrar diversas definições. Mas o que eu acho importante aqui para você? Que você saiba que seres da mesma espécie, por exemplo, eu sou da mesma espécie que você. Todos os seres humanos são da mesma espécie. Tranquilo? Quando você pega as moscas que estão rodeando aí a banana madura, tá? Aquilo é uma espécie de mosca, chamamos de Drosophila melanogaster. As espécies têm nomes muito esquisitos, tá? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: espécies são indivíduos que compartilham, ou seja, que têm o mesmo genoma. O que é genoma? A gente vai ter uma aula de introdução para a genética, mas já como faz parte, né, do conceito de espécie, não vou deixar uma ponta solta aqui para vocês. Então vamos lá. O genoma é o conjunto de genes. Beleza? Galera, o gene é uma informação genética, ele contém uma informação genética, um trecho do DNA que tem informação genética que te dá capacidades, né? Que gera fenótipos em você. Então, eu vou dar um exemplo. Os chimpanzés, eles são muito próximos da gente, evolutivamente falando, beleza? Os chimpanzés, eles são muito parecidos geneticamente com a gente. O genoma dos chimpanzés, ele se assemelha em 98,7% com o nosso genoma, ou seja, nós temos aproximadamente, nós que eu digo, espécie humana, tá? Homo sapiens. Temos uma semelhança, né, de 98,7%, nós temos 30 mil genes. Então, desses 30 mil genes, quase 99% é semelhante ao gene dos chimpanzés. Só que nós temos genes que eles não têm e eles têm genes que nós não temos. Tranquilo? Por exemplo, nós temos, né, nós seres humanos, uma capacidade muito particular, muito refinada de nos comunicarmos. Nós temos uma linguagem e essa linguagem é muito refinada. Os chimpanzés se comunicam? Sim. Se o chimpanzé passar por trás de uma árvore, lá no habitat dele, tá? E ele perceber que tem um predador ali atrás, ele vai se comunicar com outro chimpanzé. Só que ele vai se comunicar assim, ó. No máximo, ele vai apontar e vai gritar. Sabe? Vai sair, vai se movimentar. Agora, se eu tô passando no meu habitat e eu vejo que tem um ladrão na próxima esquina, tá tendo um assalto na próxima esquina, como que eu vou falar com outro indivíduo da minha espécie? Eu falo assim, olha, naquela esquina ali tá tendo um assalto. Acho melhor a gente voltar por essa rua de trás. A nossa linguagem é muito mais rebuscada. Entende? Todos os humanos têm essa capacidade, pois todos os humanos têm um gene que permitem essa linguagem rebuscada. Então, todos os humanos têm o mesmo genoma, têm o mesmo conjunto de genes. Existem doenças que só são humanas. Outras espécies não têm algumas doenças que tem na nossa espécie, doenças genéticas, porque são genes que estão presentes somente na nossa espécie. Beleza, galera, tá? Então, o conceito de espécie, ele é muito importante. Então, vamos lá. Indivíduos da mesma espécie são aqueles indivíduos que compartilham o genoma, ou seja, têm os mesmos genes. Tranquilo? Além disso, indivíduos da mesma espécie são indivíduos que, ao cruzarem, geram descendentes férteis. Então, vamos lá. Se eu pego um humano com outro humano, e esses humanos cruzam,
vai gerar um filhote, um filho, que tem a capacidade de gerar um gameta e futuramente ter outro filho. Então, esse descendente, ele é fértil. Ele consegue perpetuar a espécie. Quando uma espécie para de se reproduzir, ela tem um sério risco de entrar em extinção, porque ela não está gerando descendentes. Tranquilo? Ela vai desaparecer. Agora, indivíduos da mesma espécie conseguem se reproduzir e gerar um descendente fértil. Tranquilo? Vou te dar um exemplo aqui, que é o seguinte. Suponha que eu tenho um jumento e esse jumento, ele cruze com uma égua, beleza? Eu tenho um jumento e uma égua. São indivíduos de espécies diferentes. Só que é possível que eles cruzem. Quando eles cruzam, eles geram o burro ou a mula. O burro, caso, né, se for macho, e a mula, se for fêmea. Galera, o burro e a mula não são uma espécie. Eles são animais híbridos. É uma mistura do jumento com a égua. Sacou? Um burro, ele não é fértil para gerar outro burro. Se um burro cruza com uma mula, eles são híbridos, eles não são férteis. Tá? Por quê? Porque o jumento e a égua não são da mesma espécie. Ah, professora, vou te falar uma dúvida que sempre surge, tá? E os cachorros? Porra, um poodle é muito diferente de um Rottweiler, tá? Que é muito diferente de um pug. Cuidado, tá? A espécie, ela não vai ter necessariamente a ver com a aparência, tá? Nesse caso. Existe o que a gente chama de subespécie. Acontece no caso dos cachorros domésticos. Tranquilo? Então, nesse caso, existem várias subespécies diferentes, que a gente acaba denominando como raça. Mas todos os cachorros são da mesma espécie, tá? Que é o cachorro doméstico. Tranquilo? Então, enquanto você tiver o cruzamento de um cachorro com outro cachorro, você vai gerar um descendente que é potencialmente fértil. Ele vai propagar essa espécie. Então, espécie são indivíduos que compartilham o genoma, que possuem o mesmo gene, tá? E eles geram descendentes férteis ao cruzarem. Tranquilo? Beleza? Vocês podem encontrar em algumas aulas ou em algumas questões também o termo espécime. Galera, espécime, cuidado, não é? Está muito relacionado, mas não é um sinônimo para espécie. Espécime é como se fosse o indivíduo que representa a espécie. Sabe? Tipo o exemplar que representa a espécie. Então eu posso falar duas espécimes são da mesma espécie. Sabe? Então espécime é tipo o indivíduo, tá? Espécie é um termo que é mais amplo para definir porque que indivíduos espécimes, sabe? Né? Tem o mesmo genoma e tudo mais, fazem parte da mesma espécie. Beleza? Então, espécime seria como se fosse um exemplar daquela espécie. Tranquilo? Eu sou uma espécime do Homo sapiens. Sabe? Você é outra espécime do Homo sapiens. Somos representantes da mesma espécie, mas somos indivíduos diferentes. Tranquilo? Outro termo que é muito importante para a ecologia, assim como para a evolução também, tá? Na biologia nada é destacado, né? Tudo é integrado, tá? Porque seja qual for a área da biologia, você vai estar focando em seres vivos. Galera, população. População é o conjunto de indivíduos da mesma espécie. Sim ou não? Tranquilo? Então, por exemplo, quando você imagina o ambiente marinho, imagina um ambiente marinho aí. Abre uma aba, por favor, aí. Coloca no Google aí, ó. Ecossistema marinho. Você vai ver que tem vários indivíduos, vários seres vivos dentro desse ecossistema. Só que os indivíduos que são da mesma espécie, eles formam populações. Então, quando você olha no Google,
né? Essa fotinho no Google. Aí você vê um conjunto de peixinhos ali, talvez um peixe palhaço. O conjunto de peixes palhaços forma uma população de peixe palhaço. Se você vê umas algas assim em suspensão na água, se forem todas da mesma espécie, elas estão formando uma população das algas da espécie X. Se você pensa no seu jardim, existe ali uma população de formigas, uma população de produtores, né, que são plantas, por exemplo. Aí vem algumas borboletas visitar o seu jardim, existe uma população de borboletas. Então, população é o conjunto de indivíduos da mesma espécie. Tranquilo? Show de bola? Tá? Nós, humanos, né, ao ocuparmos o nosso lugar, o nosso habitat. Habitat é o local que uma espécie ocupa num determinado, né, espaço, em uma determinada região. Então, nós, humanos, ocupamos, né, o planeta Terra, portanto, formamos uma população de humanos. Beleza? Ó, comunidade. Comunidade é quando você considera várias populações, ou seja, vários grupos de espécies diferentes coexistindo naquela região. Coexistindo naquela região. Tranquilo, galera? Beleza? Então, se você pensa no ambiente marinho, né, que eu acabei de pedir para você abrir a foto aí, eu tenho várias populações diferentes, tá? Então, a gente engloba todas essas populações como comunidades marinhas, comunidades oceânicas. Por quê? É o conjunto de populações. Tranquilo? Temos um outro termo que vai aparecer muitas vezes, tá? Que é ecossistema. Galera, o ecossistema, volta para a imagem de ambiente marinho, beleza? Que você tem. O ecossistema, ele é o conjunto de indivíduos, né? A galera que tem vida, que são a comunidade, que formam a comunidade. Só que eles estão o tempo todo interagindo com o meio que eles estão inseridos. Sim ou não? Tranquilo? Então, ecossistema é o conjunto de elementos que têm vida. Eu vou chamar esses elementos de elementos ou fatores bióticos, mais os fatores abióticos. São elementos que não possuem vida. Tranquilo? Beleza? Então, olha só. O ecossistema é o conjunto da galera que tem vida. Vou botar aqui, ó, vida, que são fatores bióticos interagindo com fatores abióticos, elementos sem vida. Tranquilo? Exemplos de fatores abióticos pensando nesse ecossistema marinho: água, salinidade, sedimento que forma a areia lá na profundidade. Tudo isso são elementos que compõem o meio, mas que não possuem vida. Tranquilo? Então eu falo assim: ecossistema terrestre. Quando eu falo ecossistema terrestre, o que vem na sua cabeça? Vem o solo, formado talvez um solo arenoso, né? Esse solo, eu tenho ali uma quantidade de produtores enormes, que já são seres vivos. Eu penso na umidade. Características do ecossistema. Eu posso falar de umidade, beleza? Eu posso falar de chuva, precipitação. Nesse ecossistema, né, sempre chove muito, sabe? Então, sempre que eu considero fatores que têm vida, mais fatores que não têm, quando eu olho para esse conjunto, eu estou olhando para um ecossistema. Tranquilo? Beleza? E aí, para exemplificar, eu puxei aqui alguns termos que também são recorrentes dentro de ecologia, tá bom? Então, ó, comunidade é o conjunto de populações. Galera, a comunidade marinha
ela pode ser dividida em três, né? Eu ia falar 3 etapas, mas não é, né? Dividida em 3. Existem 3 tipos de comunidade marinha. A primeira comunidade marinha chamamos de plâncton, beleza? Ou comunidade planctônica. Quem são os plânctons? São todas as espécies que não têm uma capacidade ativa de natação e por isso elas ficam sempre remando de acordo com a maré, sabe? Então, a comunidade planctônica é da galera que fica mais aqui em cima. Não se locomove ativamente, não tem capacidade de natação e fica ali, né, varrendo com a maré. Beleza? Tranquilo? Ó, o plâncton, ele pode ser dividido em fitoplâncton e zooplâncton. Eu vou dar uma dica para vocês, tá? Sempre que uma palavra tiver fito, ela vai estar se referindo a plantas. Ela vai estar se referindo a plantas. Sempre que uma palavra tiver zoo, ela vai estar fazendo referência ao metabolismo animal, por exemplo, tá? Ela vai remeter a animais. Tranquilo? Zoológico. Beleza? É onde você tem um monte de animais ali. Tranquilo? Então, galera, olha só. O fitoplâncton, ele é formado por indivíduos autótrofos, tá? No próximo bloco, a gente vai dar uma olhada nesses conceitos relacionados ao metabolismo, tá? Eu quero que você guarde agora que o fitoplâncton é formado por indivíduos autótrofos. E o zooplâncton é formado por indivíduos heterótrofos. Quando eu falar de fitoplâncton, automaticamente precisa vir na sua cabeça alga, tá bom? Alga. Fitoplâncton, alga. Tranquilo? Zooplâncton são microcrustáceos, né? Pequenos animais que ficam ali, né, nessa região superior ali, tá? Então, o plâncton não tem capacidade de nadar. Não tem. Ó, vou fazer um X aqui, tá? Logo abaixo, temos a comunidade nectônica. Essa comunidade aqui é formada por indivíduos que possuem capacidade de natação. Eles possuem a capacidade ativa de locomoção. Exemplo, Laís: peixes, répteis, mamíferos aquáticos, aquela galera que nada mesmo. Eles ficam no meio termo aqui, tá vendo? Ó, então, comunidade planctônica são todas as populações juntas de diversas algas, todas as populações juntas de diversos zooplânctons. Nécton, todas as populações juntas da galera que tem capacidade de natação. Existem diversas espécies de peixes, existem diversas espécies de répteis, de mamíferos aquáticos, de moluscos, de crustáceos, tranquilo, que tem a capacidade de natação. Lá embaixo, temos a comunidade bentônica. A comunidade bentônica é a galera que fica sempre na profundidade. Sempre na profundidade. Como, por exemplo, os animais sésseis, que ficam presos ao substrato. Tranquilo? Beleza? Então, galera, esses termos, principalmente fitoplâncton, aparece muito em vários conteúdos dentro de ecologia. Poluição ambiental aparece, cadeia alimentar aparece, teias alimentares, fluxo de energia, pirâmides ecológicas, sempre aparece esse termo. Então, falou em fitoplâncton, algas são a base da cadeia alimentar marinha. Tranquilo? Beleza? Então, galera,
Esses conceitos são importantíssimos dentro da ecologia, beleza? Um outro conceito importante, relações tróficas. Galera, a minha memória ela é péssima. Então, quando eu era aluna, e até hoje, o que eu faço? Eu percebo muito a formação de palavras. Então, olha só, gente. Trófos significa alimentação, significa nutrição. Sacou? Trófos é isso. Então, relações tróficas, relações de alimentação. É a famosa cadeia alimentar. É a cadeia alimentar. Galera, a alga vai servir de alimento para um crustáceo, que vai servir de alimento para um peixe. Eu estou observando aqui uma relação linear de alimentação, de nutrição. Tranquilo? Galera, a base da minha cadeia alimentar sempre vai ser um indivíduo produtor, aquele que produz a sua matéria orgânica. A próxima aula é justamente para diferenciar esses pontos. Tranquilo? O crustáceo se alimenta da alga e o peixe se alimenta do crustáceo. Laís, para que vai saber que trófos me ajuda em quê? Sabe por quê? Tem um tipo de poluição ambiental que a UERJ ama. A UERJ ama. Sabe qual é essa poluição ambiental? Eutrofização. Na hora da prova eu tô nervosa, eu lembro de várias poluições ambientais, mas caiu em eutrofização, não tô lembrando. Você vai olhar para a palavra. Trófos, a alimentação. Por exemplo, a gente tem uma aulinha de poluição ambiental bem legal aí, mas só para justificar aqui. Galera, trófos é alimento. Na biologia, significa verdadeiro. Significa verdadeiro. Significa verdadeiro. Verdadeiramente nutrido, verdadeiramente alimentado. A eutrofização é aquele impacto ambiental que afeta muitos lagos, por exemplo, e é causado por um aumento da quantidade de nutrientes, aumentando também a quantidade de bactérias decompositoras, diminuindo severamente a quantidade de oxigênio disponível para os outros seres vivos. Isso causa uma morte em massa nesse ambiente. Então, não lembro o que é eutrofização, mas trófos significa nutriente. É o impacto ambiental causado por alimentação, por nutrição. Beleza, galera? Então, são algumas coisinhas que às vezes parece bobo, mas isso vai te ajudar na hora. Tá bom? Já ajudou muita gente, me ajudou também. Então, apesar de parecer bobo, anota no cantinho do seu caderno. Anota. Quando você menos esperar, você vai ter uma memória fotográfica desse cantinho aí. Tranquilo? Beleza? Então, galera, são conceitos muito importantes, muito, muito importantes. E um outro conceito importante também, que eu já ia me esquecer, mas eu vou colocar aqui em cima para vocês. É o conceito de nicho ecológico. Galera, habitat é o local que aquela espécie ocupa no ambiente, tá bom? O habitat dos leões é na savana. Tranquilo? Suave, né? O ambiente do carcará é no cerrado. Beleza? O habitat dele é ali. Nicho ecológico é um conjunto de informações que você tem da determinada espécie. Beleza? Então, os leões, eles costumam caçar em bandos, no período noturno ou diurno. Eles se alimentam de outros mamíferos. Todas essas informações, tipo de alimentação, forma de caça, compõem o nicho ecológico dele. O modo de vida dele naquele determinado habitat. Tranquilo? Beleza? Isso também é um conceito mega, super importante. Vou escrever aqui
para não ficar incompleto, vou botar aqui entre aspas, mas é para você entender. Modo de vida. Tá? Isso inclui alimento, período de caça, e etc. Beleza? Eu vou sair por 2 segundos, você vai dar um print nessa imagem e eu vou me despedir de você, porque já temos uma outra aula. Então vai lá, tira o print, por favor. O meu dedinho aqui, ó, pá, tirou, show de bola. Beijo, até